Olá pessoal, sou o Dr. Bruno Santos, ortopedista, cirurgião de joelho e gestor e empreendedor na área da saúde. Hoje vai ser um pouco diferente o nosso conteúdo porque vou responder algumas perguntas de colegas médicos. Estou gravando essas respostas porque pode ser a dúvida de vocês também. Então vamos lá. Vem comigo. Acabei de formar, recebi uma herança aí de um familiar e eu estava pensando em abrir uma clínica, mas eu tenho a menor ideia. Por onde a gente começa? Nesse caso, como você acabou de formar, ainda não tem uma noção boa de mercado, porque na faculdade a gente não tem essa formação realmente de analisar mercado, de como tá, para onde está indo. Eu aconselho você primeiro a saber onde você vai colocar, onde você quer colocar. É na sua cidade é grande, pequena, como é que está esse mercado? Se você não tem condições de fazer essa análise de mercado, contrate uma pessoa com expertise para isso. Fazer um estudo de viabilidade, analisar o mercado e te dar um retorno, se é viável, se não é viável, onde colocar, porque abrir uma clínica não é só, eu tenho dinheiro, vou abrir uma clínica em tal lugar. Tem que ver realmente qual a concorrência, o perfil do seu público, da região que você vai colocar, a densidade demográfica, questão de renda per capita. Tudo isso vai influenciar do tamanho da sua clínica, quais são os serviços que você tem que colocar. Eu lhe oriento a realmente fazer um estudo de viabilidade, procurar, se sua cidade for pequena, não tem, procura o Sebrae. O Sebrae geralmente tem uma pessoa que entende da área da saúde para fazer esse estudo de viabilidade e realmente estudar o mercado antes de sair abrindo uma clínica. Você fez os seus ou você terceirizou? Sempre. Nas minhas clínicas eu sempre faço o estudo de viabilidade com um profissional. O profissional faz o estudo de viabilidade e eu analiso o estudo de viabilidade de acordo com o meu conhecimento. E aí eu concordo ou não com aquele estudo de viabilidade. E isso é importante. Você está contratando um profissional e tudo, mas você é um médico, então você tem que analisar as informações que estão sendo lhe passadas. Se vale a pena você abrir ou não, quais são os serviços, até porque o negócio é seu. Então quem tem que tomar a decisão final é você, não o estudo de viabilidade, mas ele é indispensável para você realmente saber onde você está entrando, porque esse profissional ele vai lhe entregar coisas que você não tem domínio para você analisar. Então, para mim, o estudo de viabilidade é indispensável e que você tem que analisar aquele estudo de viabilidade, ler direitinho tudo e analisar e definir e tomar uma decisão. Dentro desse estudo de viabilidade, o que define, por exemplo, a especialidade que eu poderia colocar? Olha, eu vou te dar um exemplo de um estudo de viabilidade que eu fiz há um mês atrás e que deu negativo. Então, exemplo, Sobral, no interior do Ceará, é uma cidade grande, tem 200 e poucos mil habitantes, e eu fiz um estudo de viabilidade para colocar uma clínica de hiperbárica lá. E o estudo de viabilidade deu negativo. Por quê? Porque é muito próximo de Fortaleza. Então, as pessoas que precisam realmente de um tratamento mais avançado e tudo, elas vão para Fortaleza. E esse entendimento eu não tinha. Por quê? Porque eu vi Sobral, uma cidade grande, uma cidade com poder aquisitivo considerável, tem grandes indústrias lá. Então, eu imaginei que seria uma cidade viável. Um profissional foi lá, fez o estudo de viabilidade e viu que não era viável. E eu analisei a planilha, tudo direitinho lá e vi realmente que, assim, não é viável colocar lá. Não, vai dar lucro? Vai, só que vai demorar muito. Então, assim, não é um negócio que seja viável a curto prazo, entendeu? Então, tudo isso você tem que analisar. Se minha situação hoje, eu sou um cara folgado, para mim não vai ter problema eu segurar lá um bom tempo até começar a dar lucro. Você pode colocar, a decisão é sua. Mas se você está querendo ter lucro a curto prazo, retirar realmente o investimento que você vai colocar, não é viável. Entendeu? Então tudo isso, o estudo de viabilidade chegou para mim. Não é viável. Mas quem decide sou eu, se eu vou colocar ou não, se eu estou preparado para aguentar aquele prejuízo ou não, entendeu? O estudo de viabilidade, ele traz o investimento? Traz tudo, traz o tempo de retorno, tudo.
você está falando que, né, por exemplo, no caso de Sobral com Fortaleza, então significa que dependendo se eu quiser um negócio a curto prazo, um retorno a curto prazo, eu preciso estar nas grandes capitais? Não necessariamente. Por exemplo, tem uma cidade do mesmo porte de Sobral, um pouco maior, no Ceará também, que é o Juazeiro do Norte, que é um complexo de saúde, só que é no sul do estado. Então lá já é viável, porque é longe, então quem quer consumir saúde vai consumir lá. Então lá já é viável. Então assim, não quer isso tudo tem, por isso que é importante fazer o estudo de viabilidade, porque você vai ter acesso a detalhes que você não estava considerando antes. Então você tem que considerar todos os detalhes para você definir. Vou te dar outro exemplo, que é a clínica popular lá de Teresina, do Santa Maria da Codipe. A cultura da cidade de Teresina é as clínicas serem no centro da cidade. E vários colegas já chegaram para mim dizendo: rapaz, devia ter colocado no centro, lá não vai dar certo, porque é longe, tudo e tal. Só que você tem que... As pessoas que dizem isso, elas não analisaram os dados, entendeu? Não viram o estudo de viabilidade, então assim, não tem como opinar, entendeu? Então assim, tudo você tem que analisar baseado em dados, em informações, em dados oficiais e tomar uma decisão. Primeira coisa, estudo de viabilidade. Primeira coisa. Dependendo daquilo, da especialidade ou do tipo de clínica, depende do que. Na verdade, o estudo de viabilidade, você que vai dizer o que você quer colocar. Por exemplo, eu quero colocar uma clínica... como você terminou a faculdade agora, você não tem especialidade. Então, teoricamente, você vai botar uma clínica de muitas especialidades, né? Não vai ser uma clínica de ortopedia, uma clínica de hiperbárica, uma policlínica, entendeu? Então, assim, você vai dizer. Você vai chegar para a mulher fazer um estudo de viabilidade para botar uma clínica ortopédica, se você não é ortopedista. Então, assim, você tem que dizer o que você quer e a partir dali ela vai analisar, fazendo um estudo de viabilidade, e ela vai te dizer, vamos te dar um exemplo, eu quero colocar uma clínica de radiologia, uma policlínica com uma clínica de radiologia. E a minha clínica de radiologia eu quero colocar tudo, tomografia, ressonância, ela vai te dizer, a clínica ela é viável, mas não compensa você botar ressonância e tomografia agora, porque o custo é muito alto e você não sabe se você vai fazer uma demanda, entendeu? Então, tudo isso é questão de discutir tudo. Você, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou botar e eu aguento. Você pode colocar também, sua clínica vai estar completa. Mas aí tudo isso é questão de realmente estudar e ver e saber aonde você quer chegar. Para a gente que está recém-formado, residência ou empreendedorismo? Eu acho assim, na parte médica eu sempre fui muito isso. Alguns colegas até estranham o fato de eu estar falando no Instagram só da parte de gestão e não estar falando da parte técnica, de ortopedia, de operar, de tudo. Eu acho assim, eu sempre gostei muito do título, de fazer ortopedia, de fazer a prova de título de ortopedia, de fazer joelho, de fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Então assim, eu acho que uma coisa, ela tem que estar atrelada à outra. Até porque para você ter um conhecimento e saber empreender, a parte técnica ela é muito importante, entendeu? Eu acho que você tem que fazer uma residência. É indispensável que você faça a residência. Você tem que ter sua residência, seu título de especialista, sua atividade médica, mas atrelado a isso você tem que saber gestão, até para você escolher o que você vai fazer, entendeu? Às vezes a gente escolhe seguir uma determinada carreira e lá na frente você, rapaz, não era isso que eu queria. Eu já ouvi várias pessoas fazendo isso, devia ter feito outra coisa e tudo. Então assim, quando você vai fazer uma coisa, eu sempre fui muito prático, objetivo, né? O que é que eu quero fazer da minha vida? É ortopedia? É cirurgia geral? O que é melhor fazer? O que é que eu vou, onde eu vou conseguir me desenvolver, onde eu vou conseguir chegar onde eu quero? Então, assim, as coisas elas têm que ser bem analisadas, bem planejadas e bem pensadas. E eu acho que a gestão, muita gente, eu costumo dizer o seguinte: você não vai estudar gestão. Eu não comecei a estudar gestão pensando em abrir clínica, pensando em empreender. Eu comecei a estudar gestão para entender o meio em que eu estou trabalhando. Como eu posso melhorar? Então, até para você
ser um bom médico, você tem que saber gestão, você tem que gerir. Você, como médico, você é um ordenador de despesa. Você está pedindo exame, você está pedindo cirurgia, você está pedindo material caro. Então, eu acho que o grande ponto de tudo, do meu objetivo de estar falando sobre gestão, não é te ensinar a abrir uma clínica, não é te ensinar a abrir um negócio, não é tu ser empreendedor, mas tu aprender os conceitos de gestão para implementar no teu dia a dia, como médico mesmo. Então, acho que vale a pena fazer a residência, vale a pena se especializar e, atrelado a isso, sempre com a visão de gestão. E estudo constante? Toda hora eu tenho que estar me atualizando de alguma coisa? O estudo, o mundo ele é muito dinâmico. E eu acho que assim, isso é uma coisa que eu costumo levar para a minha vida. Eu também sou muito dinâmico. Então, assim, como o mercado é dinâmico, o mundo é dinâmico, a gente tem sempre que estar atento. Eu acho que você tem que estar atento, você tem que estar de olho no seu concorrente, de olho nos players do mercado, para onde o mercado está indo, a questão da tecnologia. Tem uma feira que ela acontece anualmente em São Paulo, que é a feira hospitalar. Eu acho que todo médico, todo profissional de saúde tem que ir para essa feira. Não só os donos de clínica, dono que vai empreender, acho que não. Todo mundo tem que ir porque você tem que estar de olho na tecnologia, para onde a tecnologia está indo. E estar atento, né? O médico hoje, ele é moderno. O profissional de saúde, ele é moderno. Então, os estabelecimentos de saúde também tem que ser modernos, os gestores têm que ser modernos, tudo tem que ser moderno. Se você for analisar o que é as relações de trabalho, o que a tecnologia trouxe para a gente nos últimos 10 anos, é uma evolução fantástica. Então a gente sempre tem que estar atento. Eu sou muito observador primeiro. Depois eu fui fazer um exame num laboratório, eu fiquei prestando atenção. Desde o cara que abriu a porta para mim até o momento que eu fui embora. Então o primeiro ponto é você ser observador. Nesse caso ontem que eu entrei, eu falei, rapaz, o cara aqui está investindo muito na qualidade da experiência do paciente, porque ele está botando uma pessoa para abrir a porta da clínica. É um funcionário só para abrir a porta da clínica. Então, assim, você vê que o cara tá atento, entendeu? E é isso, é observar. Eu uso muito isso no meu dia a dia, é observar e depois pesquisar. Por exemplo, se eu vejo um aplicativo novo, vou ler sobre ele, o que é o objetivo dele. Ler, não tem segredo, entendeu? Algum truque, atalho para poder atingir algum patamar já mais elevado? Olha, eu acho que é o network. Eu acho que você tem que manter um network muito importante. É muito importante você ter um network muito bom. Você trocar experiências com os players do mercado. Estou voltando agora para Teresina, estou refazendo o meu network, né? Conversando com donos de clínicas, de outras especialidades ou até da mesma especialidade. Eu acho que tudo isso é troca de experiência com profissionais. Bruno, eu trabalho numa clínica ali que funciona desse jeito. Será que não teria como a gente implementar aqui? Eu falei, olha, vamos analisar. É network. Pois é, eu vejo que tem muita gente que chega a mim por conta desse interesse, né? Pessoas que sabem, obviamente, que tem essa possibilidade de investimento, e pessoas que chegam para mim, confesso que eu fico um pouco perdido. São propostas que me encantam, mas eu realmente fico receoso de poder investir e estar sendo passado para trás. Olha, na realidade, o que é que você pode fazer? Realmente chegam muitas propostas, boas inclusive. O que eu lhe oriento é o seguinte: você pega a proposta, faz um estudo de viabilidade baseado naquela proposta, vai em outras cidades ou em outras clínicas similares, como paciente mesmo. Você vai lá ver como é que funciona, teve um colega que foi muito interessante a maneira como ele abriu a clínica. Ele disse que estava lá no centro médico e sentou um dia de sábado lá esperando a mulher dele fazer uma consulta e viu um monte de gente entrando e saindo e falou, cara, aqui tem muito paciente, vou abrir minha clínica aqui. Então, assim, se você está pensando em abrir a clínica, entra numa clínica popular ou uma policlínica ou alguma coisa nesse sentido e vê o movimento, se vale a pena. De forma prática, eu preciso fazer um estudo de viabilidade agora, sair daqui da nossa conversa, quem eu procuro, aonde eu vou, como é que é? Olha, vai depender muito da sua cidade. Vai depender muito da sua cidade, da estrutura de gestão que tem na sua cidade. Vou dar um exemplo, aqui em Brasília tem pessoas que fazem estudo de viabilidade muito bem, tem 20, 30 anos de mercado.
vai ter locais que não tem essa pessoa. Então, assim, eu já contratei inclusive uma pessoa de Brasília para fazer um estudo de viabilidade no interior do Ceará. Contratei uma pessoa que eu conheci através do Sebrae, no Piauí, para fazer um estudo de viabilidade no interior do Ceará. Então, assim, no Piauí eu contratei uma pessoa que trabalha no Sebrae. Então, assim, você tem que ir atrás do que é a referência de gestão na sua cidade. Geralmente o Sebrae é uma grande referência em gestão. Então, eu sempre digo, vai no Sebrae, procura alguém que tenha essa relação com a área da saúde, que vai chegar alguém bom para fazer esse estudo para você.